Olá, amigos e amigas do AgroConnection, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo semanal tratando da safra americana de grão, soja e milho aqui no canal do AgroConnection. Esse vídeo muito especial, tratando aí do relatório do USDA divulgado no último dia 20 de junho, hoje 23. Durante a semana captamos aí muitas imagens e também previsão do tempo, de como foi a semana aqui, qual é a previsão para a semana que vem. Fiquem aí que hoje tem bastante participação, a gente vai rodar o cinturão do milho, vai ter gente falando de Nebraska, de Kansas, Iowa, Wisconsin, Ohio e também Indiana. Então já dá o teu like aqui, já de pronto, deixa o comentário se gostou do vídeo, te inscreve no canal, eu solto a vinheta e nós já voltamos. Muito bem, então vamos lá, vamos às informações divulgadas pelo USDA no último dia 20, questão de plantio e emergência praticamente encerrado, quase tudo 100%, e já vamos direto então para como estão as culturas no campo. Começando pelo milho, esse que nessa semana foi divulgado que está com 55% da área entre excelente e bom, e 12% ruim ou muito ruim. Importante dizer que essa semana piorou bastante as condições do milho aqui no cinturão do milho, eu sei, é uma redundância, né, mas é como é chamado, em relação à semana passada e também ao ano anterior. Só para vocês terem uma ideia, na semana passada a gente estava reportando 61% de bom ou excelente, né? Então nós temos aí uma queda de 6 pontos percentuais em apenas uma semana. Já com relação ao ano passado, nós tínhamos nessa mesma época do ano 70% da área em condição boa ou excelente. Então quer dizer que realmente é um começo de safra, e eu falo começo aqui porque a gente ainda não chegou nos estádios mais críticos do milho, que seria, né, a questão do pendoamento, R1, né, a gente ainda está um pouco, ainda precisa avançar para chegar lá, então é muito importante a gente manter esse acompanhamento semanal, porque agora a situação realmente ela não é boa para o produtor americano, né, de uma maneira geral aqui no Cintron. A soja seguindo a mesma tendência, tá? Nessa semana nós temos 54% da soja em condições boas ou excelentes e 12% ruim ou muito ruim. Na semana passada eram 59% bom e excelente, ou seja, queda de 5 pontos percentuais aqui, e com relação a essa mesma época do ano passado nós tínhamos 68%, então a queda é ainda mais acentuada, 14% aí para ser preciso, 14 pontos percentuais na soja. Então a soja seguindo o milho com um início de ano, um início de safra bem difícil por aqui. E como prometido, né, a gente vem trazendo também as informações do trigo que já está com 15% da área colhida. O trigo esse ano é melhor do que no ano passado, tá? Para vocês terem uma ideia, ano passado a gente falava que 30% do milho era bom ou excelente e 43% era ruim e muito ruim. Esse ano a gente está numa melhor situação, 38% é bom ou excelente e apenas 29% é ruim ou muito ruim. Preço na Bolsa de Chicago, milho fechando nessa sexta-feira, no dia 23 de junho, lá em Chicago, o milho a $6,30 o bushel, já a soja a $14,85 o bushel. Bom, vamos para o clima que esse com certeza vocês estão todos loucos para saber o que está acontecendo, o que aconteceu essa semana, como que pode ser semana que vem. Primeiro vamos mostrar então o monitor de seca, Luiz, vamos mostrar aqui para o pessoal. Observem que todos os estados produtores aqui da região do cinturão do milho estão enfrentando algum tipo de seca, tá? Anos anteriores a gente reportava, tinha pelo menos 3 ou 4 estados que estavam com a cor branca, quer dizer que não teria nenhum tipo de seca, mas vejam como todos, e aí a gente está destacando aquela área achurada ali que está circulada em preto, porque ali, além de ser o coração do cinturão do milho, ali a gente vê secas que estão mais prolongadas. Então o S e o L, o S significa que aquela seca está por um curto período de tempo, e o L quer dizer que ela está por um longo período de tempo, seria 6 meses ou mais. Então SL quer dizer que está na transição entre um curto e um longo. Vejam como a maior parte do coração, Iowa, Illinois, Missouri, partes de Kansas, Nebraska e Dakota do Sul estão enfrentando secas aí que já vêm se estendendo por quase, ou até em alguns casos, mais de 6 meses, ou seja, tem chovido pouco nessa região. A maior parte da chuva tem se concentrado a oeste do cinturão ou a leste do estado de Ohio. Ohio ainda está pegando boas chuvas e mais para o lado ali de Nova York, né, Pensilvânia, ali o pessoal não está numa situação tão crítica. A gente traz também esse gráfico que fala da área de milho, primeiro aqui vamos com o milho, a área do milho que está enfrentando seca. Veja como a partir do dia 30 de maio, dá uma olhada ali no gráfico, como sobe
bem rápido aquele gráfico, né, da porcentagem de área que está em seca. Para vocês terem uma ideia, dia 23 de maio nós tínhamos apenas 26% da área cultivada com milho enfrentando uma seca moderada. Hoje nós já temos 64% da área, ou seja, não choveu nesse período aí em várias regiões e o aumento da temperatura, né, o calor que começa a acontecer, vai estressando cada vez mais essas plantas. A gente já vai mostrar imagens aqui de Nebraska e depois vamos dar o giro no cinturão. Para a soja, vejam só que é muito parecido, né, já que são áreas próximas, né, de cultivo de soja e milho. Veja como a soja também, a partir do dia 23, 30 de maio, sai de 20% de áreas em seca moderada para 57%. Então aí no período de um mês, 25 dias, né, as áreas de seca elas aumentaram consideravelmente, aí, duplicaram em alguns casos, então a situação bastante crítica. Vamos ver como é que choveu? Então tá, vamos lá. Primeiramente, então, falando da chuva que aconteceu nos últimos 7 dias, observem como eu vinha falando, como as chuvas se concentraram mais na parte oeste do cinturão. Vejam ali, oeste de Nebraska, oeste de Kansas, oeste da Dakota do Sul e Dakota do Norte, e também a leste, lá pega Ohio, pega Pensilvânia e os estados lá, Kentucky, esse pessoal tem recebido chuva. Aí o coração do cinturão, Iowa, Illinois, Indiana, Wisconsin, Minnesota, áreas mais do centro-norte de Missouri também, choveu muito pouco, nós não temos nem, para vocês terem uma ideia, nos últimos 7 dias, nem 30 milímetros de chuva nessas regiões, ou seja, muito pouco mesmo. Aqui, onde eu estou, na parte centro-oeste de Nebraska, o pessoal aí tem falado, vocês têm que mostrar a área com seca e tal. Aqui a gente não está tendo esse problema, né, conforme eu disse. A gente vai mostrar fotos aqui, Luiz, mostra o milho como que está. Milho está super de boa por aqui, soja também. Por quê? Porque desde o dia 1º de maio a gente recebeu 200 milímetros aqui. Ou seja, é uma situação bem não atípica, né, vamos dizer assim, porque aqui geralmente é seco e choveu 200 milímetros. Essa é quase a metade da chuva para o ano que a gente recebeu aí no intervalo de 50 dias por aí. Para a semana, o que nós vamos ter? Deem uma olhada no mapa aqui. Situação melhora um pouco ali nas Dakotas, né, uns volumes mais altos, podendo chegar a 50, 60 milímetros. Minnesota também deve ter boas chuvas. Aí quando a gente já fala do coração do cinturão, as chuvas devem girar em torno de 30, 40 milímetros, não mais do que isso. Ou seja, dependendo de como se confirmar esse dado de previsão do NOAA, talvez aí a situação venha a piorar mais ainda para o relatório da semana que vem. Vamos manter a gente bem ligado aqui. E o pessoal vai trazendo fotos aí nos nossos grupos de WhatsApp, Telegram. Se você não está lá, já indico para vocês, para pedir para a gente para ser incluso, tá bem? E essa semana também a gente está com o Pedro Magalhães, um colaborador nosso. Ele está viajando lá pelos estados de Ohio e Indiana, mandou algumas imagens de lavoura que ele e o grupo dele têm visto por lá. Então vocês estão vendo aqui imagens cedidas pelo Pedro, gentilmente, nosso parceiro aí, que também relatou que não viu áreas problemáticas, né? Volta aquela questão, né, que apesar do monitor de seca estar acusando falta de chuvas, muitos dos solos aqui no cinturão, eles têm essa capacidade de armazenamento de água, então o próprio Pedro viu isso, ele cavou no chão e viu que tinha umidade, né? Então a gente tem que continuar monitorando, porque se não continuar chovendo, aí sim, né, a situação pode piorar mais ainda. Os dados do USDA já mostram, né, que é o pior início de safra aí dos últimos anos, tá bem? Bom, agora vamos começar a nossa gira pelo meio oeste. Carlos, começo contigo, fala aí do Kansas, como é que está a situação por aí? Olá, Alexandre. Bom, a situação aqui no Kansas ela continua ainda muito parecida. O Kansas tem recebido boas chuvas, continua recebendo essas chuvas, né? Na semana passada, aí nos últimos 7 dias, vamos colocar assim, a gente teve chuvas de até 50, até 80 milímetros no centro do Kansas. Porém, o lado mais leste do Kansas vem recebendo menos chuvas, com chuvas mais esparsas e também algumas garoas durante o dia. Então, esses lados mais ao leste receberam aí cerca de 10 a 15 milímetros. Para a semana que vem, temperaturas mais altas, então vai acontecer aquilo que a gente estava prevendo, temperaturas de 37, 38, 36 graus por aqui, com menor quantidade de chuva. Então talvez a gente comece a perceber alguns estresses mais visíveis, tanto nas plantas de soja como nas plantas de milho. Uma curiosidade para esse momento aqui no Kansas é que o lado leste está com um déficit hídrico, né? Vamos colocar aí que tem recebido menos chuvas do que a média histórica, porém o lado oeste vem recebendo mais chuvas do que aquilo que era previsto, então está um pouco acima
da média histórica. O que deve aí motivar os produtores a plantarem soja depois do trigo. Lembrando que o lado mais oeste do estado é a região mais seca, então tem muito trigo sendo plantado por lá, também sorgo, mas a soja vem ganhando muito espaço aí nessas regiões com o double crop soybean, ou seria a soja safrinha. Então isso deve motivar os produtores, essa chuva extra deve motivar os produtores a terem mais soja por lá. Uma outra coisa que deve começar logo na sequência é a colheita do trigo aqui no Kansas. Estados mais ao sul, como Oklahoma, já começou a colher, já tem cerca aí de 40%, 50% da área colhida, e aqui no Kansas a colheita começa logo logo. Vamos aguardar os próximos capítulos, mas na medida do possível o Kansas vem mantendo aí boas condições nas lavouras de soja e de milho. Os produtores não estão tão preocupados com a situação nesse momento. As coisas podem mudar logo na sequência. Aqui você consegue observar algumas fotos, tanto de soja como de milho, da situação aqui no Kansas. Você consegue ver que tem umidade no solo. Produtores também estão irrigando bem menos nessa época do que talvez estariam irrigando devido à falta de água. E você consegue perceber um bom desenvolvimento sem muitas preocupações mesmo por aqui. Giovanni, vou com você. Buenas, Carlos. Olá, amigos e amigas do Our Connection. No estado do Missouri, cerca de 86% das lavouras de milho estão sob alguma condição de seca, das quais 24% está em condição de extrema seca. Nas lavouras de soja, 87% está em condição de seca, sendo que desses, 20% está em condição de extrema seca. Na semana passada, as lavouras do centro-leste do estado receberam chuvas de até 60 milímetros. Na região leste, a parte norte e sul não receberam nada de chuva. E a parte oeste do estado recebeu algumas chuvas de cerca de 15 até 30 milímetros. Em geral, a falta de chuva vem preocupando os produtores do Missouri, mas as plantas estão recém em um estágio inicial de desenvolvimento e talvez, se continuar chovendo nas próximas semanas, os produtores ainda consigam atingir boas produtividades. No estado de Iowa, a área com seca também aumentou. Cerca de 80% da área de milho está sob alguma condição de seca e 80% das áreas de soja estão sob alguma condição de seca. A diferença aqui é que praticamente toda a área em seca está sob condição moderada, nenhuma área chegando em estado de extrema seca. Eu vou ficando por aqui com as atualizações dos estados de Iowa e Missouri. Vejo vocês na semana que vem. E Lucas, fala para nós como está a situação por aí. Muito bem, Giovanni. Aqui no leste do Corn Belt, nós temos de tudo um pouco. Algumas áreas receberam algumas pancadas de chuva mais isoladas nas últimas semanas. A última chuva, aqui nessa área onde eu estou, um pouquinho mais para o sul de Champaign, ainda no centro de Illinois, no dia 11 choveu 1 inch, 25 milímetros. E olha aqui atrás de mim como está o milho. O milho está grande, está bonito, não está sentindo o sol. As temperaturas nesses dias estão mais amenas do que o normal. E tem uma previsão de chuva para esse final de semana. Os volumes não devem ser muito grandes. Para Champaign, que é um lugar que está precisando muita chuva, outros locais, a previsão aí é de 5, 10 milímetros. Alguns lugares, as chuvas de verão, alguns lugares devem pegar pancadas maiores. Então, como eu estava falando, aqui a gente tem de tudo um pouco. Tem milho nessa situação, milho que está bonito, não está realmente sofrendo com a seca. A soja que pegou as pancadas de chuva também está bonita. Agora temos cenários bem diferentes. Nessa foto que vocês podem ver aqui, já é um cenário diferente. O milho foi plantado mais tarde um pouco, uma área que recebeu bem menos chuvas. E aí a gente pode ver que o desenvolvimento está bem atrasado, o milho está sentindo bem mais os sintomas da estiagem. Mas espera aí, não está pronto ainda, vamos lá para Wisconsin, que a gente tem um convidado especial hoje. José Nunes, conta para nós como que está aí na região de Wisconsin que tu está reportando. Fala pessoal, amigos e amigos do Our Connection, meu nome é José, sou aluno de pós-graduação aqui da Universidade de Wisconsin e estou aqui para falar um pouco para vocês de como está sendo a situação da safra de soja e milho aqui no estado de Wisconsin. Então aqui para a gente teve um início bom da safra, ali final de abril até meados de maio as condições foram quase que perfeitas para o estabelecimento das culturas. A gente teve eventos aí, chuvas boas e chuvas espaçadas, o que favoreceu o estabelecimento das culturas. A gente não teve um excesso de chuva que atrapalhasse o plantio, então hoje estima-se em torno aí praticamente de 100% das áreas, tanto de soja quanto de milho, já tenham sido plantadas, e em torno aí de 95% das áreas já tenham sido germinadas, essas culturas. A situação ela mudou um pouco depois de meados de maio, as duas últimas semanas de maio,
E as 2 primeiras semanas de junho a chuva diminuiu bastante, então a gente tem casos aí de produtores reclamando de seca, principalmente na parte central do estado. As chuvas que a gente tem observado nas últimas semanas têm sido assim, chuvas fracas, em torno aí de 5, 10 milímetros. Então pra gente o que foi realmente importante pra gente foi as primeiras chuvas que a gente teve no início da safra. A gente acumulou bastante água no solo e como as culturas agora estão aí em estágio iniciais de desenvolvimento, não tem uma demanda hídrica muito grande, o que tem favorecido aí um pouco a situação dos produtores. Hoje estima-se que em torno aí de 50% das áreas, tanto de soja quanto de milho, estejam em condições boas ou excelentes. E como eu falei, como a gente teve uma precipitações boas no início da safra, a gente acumulou bastante água no solo, então as culturas estão utilizando essa água. Por mais que não tenha chovido muito aqui, hoje se a gente olhar no solo, no perfil do solo, a gente vai ver que a gente tem umidade, porque o solo que ele consegue, a maioria das áreas a gente consegue armazenar bastante água. Um dos impactos que a gente tem observado dessa baixa precipitação, principalmente nas últimas semanas dessa safra, é em relação ao manejo de plantas daninhas. Aquelas áreas que foram plantadas aí nas 2 últimas semanas de maio ou nas primeiras semanas de junho, como a gente não teve aí precipitações significativas nessas últimas semanas, algumas áreas aí a gente plantou, foi feito o plantio tanto da soja quanto do milho, foi feita a aplicação do pré-emergente, mas a gente não teve uma precipitação significativa para fazer a ativação daquele pré-emergente. Então assim, está sendo um ano que a gente tem observado aí algumas diferenças em relação à eficácia de alguns produtos. A gente tem produtos funcionando um pouquinho melhor do que outros devido às características de cada produto, pela essa condição seca, devido à falta aí de chuva para ativação. E uma preocupação que a gente está tendo esse ano agora também é pensando justamente na próxima safra, questão de residual de produto no solo. Como a gente está tendo uma precipitação baixa durante essa safra, então aí a gente tem aí esperando aí que tenha uma dissipação baixa desses produtos, então a gente tem um pouquinho de preocupação para a próxima safra aí na rotação aí soja e milho, dependendo do produto da época que foi aplicado. A gente tem uma previsão de chuva para essa final de semana, começo da próxima semana. Não são previsões aí de chuvas muito fortes, mas para o produtor aí, como a gente tem tido as últimas semanas bem secas, qualquer chuva que vier agora o produtor vai agradecer bastante. É isso então, pessoal, agradeço aí a atenção de vocês e até as próximas semanas para a gente falar um pouco mais de como está a situação aqui. Valeu, obrigado! Agora sim, chegamos ao fim de mais um episódio semanal dos vídeos aqui do Agro Connection, né? A gente sempre atualizando vocês com o que está acontecendo por aqui, direto do campo, a gente tira as fotos, são todas de nossa autoria. Então a gente convida vocês a comentar aqui o que acharam no vídeo, o que está faltando, o que vocês querem saber mais. Dá o like, te inscreve no canal, né? Aperta o sininho para receber a notificação. Semana que vem vamos ter mais informações aqui. Aproveito para fazer o convite para vocês curtirem o nosso podcast, vão lá no Spotify, a gente tem episódios aí que foram publicados recentemente, também pode ir no nosso site, agroconnection.net, lá vocês podem saber mais do nosso trabalho e também convido vocês a nos seguirem no Instagram, no LinkedIn, no Twitter, tá? E também, novamente, fica o convite para participar dos nossos grupos, WhatsApp, Telegram, tá bem? E nos vemos na semana que vem, obrigado a todos e até lá, stay tuned!